Estamos de volta, finalzinho do programa. A gente chega a ficar triste porque o programa é tão bom. Júnior Xavier já entrou aí com a liminar para ver se esse programa aumenta para 3 horas aí, né? Só de resenha e tal. Eu tava até assistindo um dia, viu, Giva, lá em Recife, o Zé do Carmo, numa entrevista de 1900 e volts, quando a Globo Nordeste estava fazendo a entrevista com o Zé do Carmo, era ali na Orla de Olinda, e eu não lembro que era o repórter. Aí eu tava o repórter, Zé do Carmo, 2 cervejas e uns caranguejos assim. Eu achei isso massa. Você vê como as coisas mudam, né? Com o passar dos anos. Mas depois a gente vai fazer uma resenha assim, né, Júnior? A gente com certeza. Até porque bate-papo descontraído. O atleta, ele é uma pessoa normal como desde qualquer. quando ele tá na folga. Ele tava na folga dele, ele tinha o direito de botar até 200. Zé do Carmo jogou muito, E né? é boa, né? É bom, né? Um Hidrata, caranguejinho, hidrata, o caranguejo. No limite, né? Frutos do mar. Estamos de volta nesse bloco, vamos falar de Baraunas, do Leão da 12 e aproveitar, eu sempre que posso, viu, Giva? Eu mando um abraço pra ela, seja na rádio ou na TV. Antes até de pensar em morar aqui em Mossoró, trabalhar no grupo TCM, eu a conheci, a Leoa, a Josirene, é uma figura única, né? É um ícone do time do Baraunas. Eu lembro, eu e o Carlinhos Guerra ainda na Band, a gente fez uma reportagem aqui mostrando o Baraunas, né, para a Band Nacional, para o Band Esportes, e ela foi entrevistada. Desde então a gente se conhece e tal. Eu tenho uma admiração muito grande por ela, por ser uma pessoa ímpar mesmo, pelo trabalho que ela tem. E claro que a gente sabe do momento que ela está passando e deseja toda a vida força, né? Você merece tudo de melhor. E o positivismo da Josirene é uma coisa muito massa. E aquele abraço para a Josirene, que eu admiro bastante, também para o Zezinho Mossoró, essa dupla aí que leva o Leão com muito amor, né? Vamos começar a falar do Leão antes do Givanildo entrar aqui na sabatina, no debate. Vamos ver aí a matéria do Pedro Ítalo mostrando alguns pontos do Baraunas nesse primeiro turno do estadual. O sonho de conquistar o primeiro turno do campeonato estadual terminou para o Baraunas. O tricolor perdeu para o América na última rodada, mas a eliminação já vinha sendo desenhada em alguns fatos extracampo que acompanharam o Leão durante as 7 rodadas. Futebol também só não se resolve dentro do campo, se resolve fora do campo também. Então, são essas coisas também que não adianta só dentro do campo e tudo bem, se fora não está tudo bem. Então, mas estamos cientes de tudo que aconteceu no primeiro turno e agora é organizar não só dentro como fora também. Se tiver organização fora de campo, quando você se organiza de fora para dentro, as coisas tendem a acontecer. Não é lógica, não é matemática futebol, mas a probabilidade de dar certo é maior quando você tem a organização de dentro para fora. Então é descansar o tempo que tem para descansar, se organizar melhor dentro e fora de campo, para que no segundo turno o Baraunas possa vir mais forte. Em nenhum momento, o time de Givanildo Salles demonstrou grande superioridade e tranquilidade nas vitórias que conquistou na primeira parte do campeonato. Listamos os principais pontos que justificam a desclassificação do Baraunas no turno e o que pode ser repensado para a continuidade no estadual. Na estreia fora de casa diante do Açu, a comissão técnica não tinha à disposição os principais jogadores do elenco. A diretoria perdeu tempo e não conseguiu regularizar os atletas para a partida. O Baraunas foi a campo com jogadores inexperientes e com apenas 3 suplentes. No fim da partida, derrota por 2-1. Você vê com 3 jogadores no banco, um da Silva, que você estava ali próximo, toda hora eu chamando meu preparador físico, perguntando quanto tempo que da Silva aguentava entrar no jogo. 2 garotos no banco. O Murilo sente, acabando o primeiro tempo, fazendo uma boa partida ali. Sente no final do primeiro tempo. Você tem que rever tudo, mudar tudo. O atacante Robert chegou com a responsabilidade de comandar o ataque da equipe. Mas o primeiro turno terminou e o jogador não conseguiu fazer sua estreia. Vários foram os argumentos da diretoria tentando justificar a não regularização, mas no fim nenhum convenceu. Após derrota no clássico diante do Potiguar, as coisas desandaram na semana seguinte. Com atraso no pagamento dos salários, comissão técnica e jogadores paralisaram as atividades de preparação para o próximo compromisso no campeonato.
Pois é, tá aí. Campanha do Baraunas terminou em quinto, né, no primeiro turno, 10 pontos em 7 jogos disputados, foram 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. As 3 derrotas, uma foi contra o Açu naquele primeiro jogo, que foi um jogo atípico, né? Vocês começaram vencendo, mas o Açu virou, choveu, eu não estive no jogo, não estava lá, mas a equipe estava toda acompanhando tudo. A segunda vitória foi no clássico contra o Potiba, né? Contra o Potiguar, num jogo muito igual, que o Carlos Alberto acertou aquele gol e foi o diferencial. E a terceira derrota foi contra o América numa decisão de turno, né? Última rodada. Claro que tudo poderia acontecer naquele jogo. Mas teve aquele empate contra o Globo, não é isso? Teve um empate contra o Globo e o único empate contra o Globo, exatamente. Foram 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Giva, 10 pontos ganhos. A sua meta, claro, era classificar para a final. O que é que você acha que faltou para conseguir estar definindo o título nesse fim de semana? Primeiro, Freire, Baraunas e América são os únicos mandantes 100% da competição. Você vê, o Globo chega a uma decisão de turno onde o Globo não tinha perdido ponto para ninguém dentro de casa. Verdade. Perdeu pra gente. Ganhou do América e do ABC. Numa partida onde a gente merecia ganhar o jogo. A própria imprensa que estava em Ceará Mirim, os próprios jogadores do Globo, que já jogaram lá junto com o Fabinho, com o da Silva, até o Renatinho Potiguar disse pro Fabinho, nós pulamos uma fogueira hoje. Foi a melhor equipe que nós enfrentamos até agora, dentro dos nossos domínios. Nós começamos contra o Açu, naqueles problemas todos, que eu vinha treinando uma equipe e, infelizmente, o BID foi um pouco cruel com a gente. Eu tive que fazer um treino no sábado de manhã, onde tive que rever tudo, onde eu fui para o banco com 2 atletas jovens, mas o da Silva meia boca ainda. Na segunda partida contra o Alecrim, em alguns momentos fomos bem no jogo, mas foi uma partida que nós vencemos, mas não me agradou o suficiente. Depois fomos para o Clássico contra o nosso rival, onde, na minha análise, eles foram eficientes nas bolas ofensivas que eles tiveram. Se você olhar a quantidade de finalizações, nós criamos mais do que a equipe do Potiguar, mas a equipe do Potiguar soube aproveitar o lado ofensivo deles nas 3 ou 4 situações que surgiram claras de gol, enquanto para a gente surgiu de 7 a 8 finalizações claras que a gente poderia finalizar. Depois saímos para jogar contra o Globo, onde essa partida que eu venho frisando para vocês, nós fizemos muito bem a partida. Depois viemos no jogo aqui contra o ABC, onde a gente poderia até sair com um placar, melhor. Com todo respeito ao ABC, um placar até melhor. Nós fomos mandantes do jogo o tempo todo. Depois fizemos uma partida contra o Palmeiras de Goianinha, onde o início do jogo eu sabia que pelos 3 atacantes que eu estava indo, eu poderia tomar algum contra-ataque da equipe do Palmeiras, mas eu precisava da vitória. Eu não poderia, com todo respeito à equipe do Palmeiras, nunca jogar contra um Palmeiras dentro do Nogueirão com 3 volantes, com 3 zagueiros. Eu sabia que ia correr esse risco, mas também eu sabia que na hora que o encaixe ofensivo da gente entrasse, nós iríamos fazer os gols. E fizemos no primeiro tempo, onde poderíamos até sair com mais gols ainda também no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, algumas peças não se ouve bem e fomos para a decisão contra o América. O América, apesar da vitória, os outros jogos do América dentro da Arena das Dunas foram tudo com placar elásticos. A única equipe que eles não conseguiram ter um placar mais elástico de goleada foi contra a gente. Sabemos que ficamos devendo muito nessa partida também, mas alguns jogadores, na minha análise geral, alguns jogadores que já foram embora, que eu vi em outros campeonatos, jogar a Série A2 de Pernambuco, infelizmente não se houveram bem na equipe do Baraunas. Eu assumo essa responsabilidade, que foi eu que pedi a contratação, porque eu vi jogar numa Série A2 de Pernambuco e estava dentro da realidade financeira também do Baraunas para trazer esses jogadores. Tá? Como eu sentei na primeira conversa que eu tive com a minha presidente, o vice e o próprio Zezinho Mossoró Júnior, eu ainda tenho guardado na minha bolsa, mostrei vários nomes de laterais direitos, vários zagueiros, vários volantes que tinham trabalhado comigo e vários jogadores, cada deles dentro do preço deles. E trouxemos aquilo que realmente no momento
cabia dentro do lado financeiro do Baraunas. Mas não é por isso que eu deixo de assumir a responsabilidade, não, Júnior. Eu assumo a responsabilidade. Eu sou um cara que eu tenho personalidade na minha vida, 18 anos como atleta, estou há 8 como treinador. Tenho 3 acessos com título, 2 títulos estaduais, fora conquistas de primeiro e segundo turno. E não deixo de assumir essa responsabilidade, não. Eu também, você falou aí da nossa presidente no início, é uma guerreira mesmo, junto ela, o Gilson Cardoso, o Zezinho Mossoró, o João Deon, são as pessoas que nós tivemos uma conversa. Sabemos que houve o erro aqui em vários jogos dentro do campo, como também houve um erro também um pouco fora do campo, e está todo mundo se juntando. Para resolver tudo isso. Porque é o tipo da coisa, Freire, se a gente ganha o turno, se ganha a diretoria, atletas e comissão. Então, se a gente também ocorre erro nesses 3 setores, tem que sentar também os 3 setores, conversar. Eles sabem, a nossa presidente sabe onde está o erro, a nossa presidente é ciente disso, o nosso vice, o João Deon, o Zezinho Mossoró, que é um cara muito consciente das coisas, muito consciente. Júnior é um cara que eu tenho um prazer de trabalhar com ele todo dia, que é um cara que, até para falar de futebol, ele só fala se eu perguntar a ele. Ele só fala dentro do setor dele. Então é um cara que muito coerente, um cara honesto, um cara sincero, não só ele como os restantes que eu falei aqui, os abnegados. Mas a diretoria vai dar o apoio agora nesse segundo turno, como deu na medida do possível no primeiro, mas voltando a frisar de novo. Se a gente não chegou à edição do turno, eu assumo a responsabilidade. Agora também, assumindo a responsabilidade, sabendo que montamos um grupo jovem dentro da realidade financeira do Baraunas, sabendo que esses jovens poderiam, como o Marquinhos Bahia é um jovem, chegou e não sentiu o peso da camisa. O Murilo também é um jovem, chegou e não sentiu o peso da camisa. O Romário, que eu tive a paciência de preparar ele para lançar no momento certo. Eu até frisei para o Júnior e para você uma vez, Fred, que eu quis lançar o Romário fora de casa, para não ter aquela cobrança da torcida. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ter a calma, a paciência, mas eu quero parabenizar Freire e Júnior. Acho que vocês viram depois do jogo, apesar de a gente não ter feito uma grande partida contra o América, mas quando acabou o jogo, eu entrei dentro de campo e apertei a mão de todos os atletas, porque sabemos que ficamos à frente de um ABC, onde tem uma folha, estrutura, tudo maior do que a gente. Sabíamos das nossas limitações, mas ainda chegamos na última rodada brigando. Se a gente vence e aqui tem um tropeço aqui em Mossoró, hoje estaria decidindo Globo e Baraunas. Mas tivemos já uma conversa, eu junto com os atletas, sabemos onde errei, sabemos aonde o Givanildo errou, os jogadores sabem onde errou, cada jogador teve a sua parcela, cada jogador, Júnior, eu dei o espaço para falar na palestra que nós tivemos, e cada um deles disse, eu poderia dar um algo a mais, o outro, eu poderia dar um algo a mais, professor, nós vamos dar um algo a mais nesse segundo turno. Então, essas coisas que fortalecem o comandante para estar todo dia trabalhando, e essas pessoas, os abnegados aí, que dentro, sabemos que não tem nenhum milionário dentro da diretoria do Baraunas. A Josirene, a minha esposa, gostou muito dela. Você vê, minha esposa liga todo dia, pergunta como é que ela está de saúde e tudo. Porque quem é que não gosta da Josirene? Com né? certeza. A Josirene é uma pessoa excepcional. Mas eu sempre digo, se a Josirene fosse uma pessoa hoje de um poder aquisitivo financeiro maior, Baraunas teria mais estrutura do que a ABC América, Júnior. Mas é verdade. Ela é apaixonada por esse time. Vamos lá. O tempo tá quase finalizando aqui, Júnior Xavier. O Givanildo analisou todas as partidas, falou muita coisa. Eu queria que você dissesse o seguinte: desse time do Baraunas, quais foram os principais destaques para você? Só complementando o que o Givanildo fez, como o Açu é interessante. O Açu atrapalhou o nosso representante e um deles foi o Baraunas. Com certeza. E o Baraunas perdeu seus jogos para a América e Potiguar, os dois chegaram à frente. Um vai decidir o turno e o outro poderia decidir. Não, o Baraunas a gente tem destaque, eu colocaria um destaque para Cláudio Baiano, um jogador que me encheu os olhos na sua primeira partida. Em relação ao que fala, ele é verdadeiro, né? Nós temos o Érico, né, que em vários jogos aí, onde o Baraunas, no momento que não se encontrava bem, Érico fez... Principalmente contra o América, ele fez umas 3 defesas ali que garantiu esse placar que fosse um placar diferente. Né, eu vou aqui dar crédito para o Romário, né, por ser um garoto jovem, mas vou deixar claro, falta ainda muita coisa.
o último jogo com o América, por tudo que ele já tinha feito em relação ao jogo do América mostrado para o Brasil e para o mundo inteiro, ele teria que começar tudo de novo pelo que ele deixou de apresentar. Claro que o setor meio campo não ajudou, mas mesmo assim as bolas chegaram nele ele não teve uma participação tão boa. E vou colocar aqui o Da Silva também. Se o Da Silva está numa condição melhor, fisicamente, né, trabalhar, se dedicar, ele mesmo com a idade que tem, se ele trabalhar bem, é um jogador que pode jogar em qualquer time. E vou dar um crédito a Fabinho, porque é um jogador que tem uma força muito grande, começou a fazer gols, é só ter um pouquinho de tranquilidade, que ele dá para ajudar muito a equipe do Barão nesse segundo turno. Beleza, tá aí, né? Nosso tempo tá chegando ao final, agradecer você pela companhia, e eu vou encerrar o programa de hoje, já dando uma deixa pro programa da semana que vem, Givanildo. Você que vai assistir em casa, o pessoal de casa, vai ver, ó, os gols do Júnior Xavier. Hoje, no finalzinho do programa, Deon, bota aqueles gols lá, raçudo. Cambalhota, aprenda aí na pequena área, ó. Não é pra ficar... É no gol, amigo. Júnior Xavier fazia ali na pequena área, perdia não. E tinha até gol fácil, gol difícil, mas como diria Dario Pereira, feio é não fazer gol. Confere aí os gols do Júnior Xavier. Muito obrigado, camisa 10. Semana que vem tem uma materinha aí com você especial. Obrigado, meu amigo Givanildo. Senta a pula. Tranquilo, eu só espero que esses gols não tenha nenhum ele me driblando pra fazer o gol. Senão, para aguentar ele, vai ser difícil. Tá aí. Mas tem gol, se passar, tem gol mais rápido do futebol baiano, tem gol mais rápido contra a Bahia. Tem aquele de falta contra o Fluminense de Feira, né? Mas os principais, o Deon vai separar o da pequena área ali, pra inspirar os jogadores do Baraúna na pequena área. Senta a pua, já acabou o tempo. Porque aqueles fazem é porque eu estava no lugar certo. Exatamente. Tchau, até semana que vem.